Salomão, em Eclesiastes, ele deixou lá escrito: para os que estão na companhia dos vivos, há esperança. Existe esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto há vida, por mais que a pessoa ache que ela tenha cometido algo que não tem salvação, ela auto se condenar a esse ponto, né, de realmente fazer o que Judas fez, não é a solução. Tem solução para aqueles que estão vivos. Pode se arrepender, mas virão as consequências. Deus é um Deus de misericórdia, né? Olá, amigos! Mais um podcast começando, estudando a Bíblia Sagrada. A gente vai aqui um capítulo da Bíblia por dia e a nossa meta é essa, lermos juntos a Bíblia por completo, estudar ela em sua totalidade. Estamos no estudo de Mateus e vamos agora para o penúltimo capítulo, Mateus 27. Vai falar sobre Judas, sobre Jesus perante Pilatos, a crucificação e também a sepultura de Jesus. E depois, já o capítulo 28, vai falar da ressurreição, sobre a grande comissão, mas acalma o coração que ainda temos muita coisa para falar no dia de hoje. Mateus 27, e quem está comigo para comentar este capítulo maravilhoso, começo apresentando aqui o pastor Lucas. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Júlia, pelo convite, que Deus possa nos abençoar, que tenhamos um momento de aprendizado, de fortalecimento e de renovo. Que Deus abençoe esse momento. Amém, tenho certeza, já abençoou, assim nós cremos. E também o pastor Luiz Fernando, é um professor, né, que veio aqui estar conosco no dia de hoje. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado aí pelo elogio. É um prazer estar aqui também ao lado aqui do pastor Lucas e para todos que também nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que nós vamos nos deliciar aqui, né, com esse pão do céu, que é o estudo da palavra Mateus. Que realmente todos possam ser alimentados, fortalecidos e abençoados. Que fiquemos cada vez mais apaixonados mesmo, né, por essa palavra. Exato, quanto mais fundo a gente for, você vai descobrir, tem como ir mais ainda, e mais ainda. É inesgotável, é uma fonte que você pode beber, se saciar, e é engraçado, parece até contraditório, né? Eu comentei isso com a pastora Ivone aqui também. Quanto mais você se alimenta, parece que mais fome vai dando, não é? Parece meio contraditório. Mas eu convido a cada um de vocês a participar realmente desses momentos de estudo, de comer a palavra, de mastigar cada versículo e a gente ir tirando aqui os nutrientes necessários para o nosso espírito. Vamos fortalecer o nosso espírito. E eu vou pedir a bênção aqui para o pastor Lucas, para ele fazer aquela oração consagrando esse momento ao Senhor. Pode ser, pastor? Vamos lá. Amém. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, te damos graças por esse momento. Que nessa oportunidade o Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que Ele possa, Pai, nos instruir em toda a verdade. Que possamos ter esse momento de edificação, de fortalecimento e de renovo. Que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, que a Tua palavra seja luz para as nossas vidas, é o que nós te pedimos. Fala conosco, fala através da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Lucas. E agora começamos de fato. Nós vamos encontrar aqui, já estamos nos caminhando para a conclusão desse livro e vai mostrar aqui pra gente a rejeição do rei. Nós vimos o anúncio do reino, o conflito entre os reinos e agora o rei vai ser crucificado. O rei vai se entregar por toda a humanidade, por amor à humanidade. A gente vai ver aqui do versículo 1 ao versículo 2, Jesus sendo levado a Pilatos, e vai dizer, né, assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Tinha provas contra ele? Não, teve que inventar. Que para falar alguma coisa de você, né, a pessoa tem que inventar, porque não tem o que encontrar de errado. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A gente vê eles totalmente movidos por inveja, não queriam aceitar a Jesus. A gente percebe isso até quando há a ressurreição, né? E ali os governadores fazem um plano para que
para que fosse inventada uma mentira e todo mundo acreditasse que os discípulos tinham pego o corpo e tirado de lá, e não que fosse Jesus que tivesse ressuscitado. Ou seja, não admitem, de novo, o seu erro, né? São tão orgulhosos, prepotentes, que preferem inventar uma mentira. Do 3 ao 10, a gente vai ver sobre a morte de Judas e vai dizer assim: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E aí, pastor Luiz Fernando, a palavra aqui na Bíblia está dizendo remorso. Existe a diferença ou a gente pode encarar também como se Judas tivesse se arrependido ou foi um remorso apenas? Bem, o arrependimento dele aqui não foi para a salvação, né? Creio que de fato foi realmente simplesmente esse sentimento de culpa pelo que aconteceu com o mestre, pelo fato de ele o ter traído. Então, não é aquele arrependimento como a gente vê em Atos, onde Paulo, né, Pedro, melhor dizendo, orienta aos irmãos: arrependei-vos, né, como diz o texto lá, para que haja que venha o tempo de refrigério, etc. Então, foi simplesmente, eu creio, aquela sensação mesmo de culpa, por sentir-se culpado. O mestre foi morto, ou seja, o mestre foi preso, o mestre foi morto porque eu traí. Não foi aquela questão de ter se arrependido para a salvação, como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz, né? Ali foi realmente o arrependimento para a salvação, porque ele chegou até os sacerdotes lá e eles simplesmente disseram, é como se dissesse para o próprio traidor aqui, o Judas: o problema é seu, né? Aí bateu aquele remorso. Talvez ele queria até receber um consolo daqueles homens ali, mas não foi. Pelo contrário, você traiu, o problema é seu. Isso veio o remorso sobre a vida dele. Sim, aí a gente continua aqui a leitura e vai dizer, né? E foi devolver as 30 moedas de prata. O Senhor comentou aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam, né? Em outras palavras, não tem nada a ver com isso. O que é que nós temos com isso? O problema é seu, tá assim, ó, na linguagem de hoje. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois ele foi a enforcar-se. Então a gente vê aqui, pastor Lucas, Judas entrou aqui numa situação de desespero. A culpa foi tanto, o desespero foi tanto, ele não sabia como lidar com aquela situação. E quantas pessoas não estão assim, né? Achando que não tem solução para o erro, que o que elas fizeram foi grande demais, não sei. Mas que elas se veem assim, sem solução. E aí você vê o risco quando a pessoa não tem acesso à informação do Deus que ela serve, do Deus a quem ela busca, do Deus a quem nós servimos, porque aí o inimigo ele vai conseguir trabalhar na mente da pessoa e vai trazer essa ideia de que a única solução para a vida dela é dar cabo da própria vida, é destruir com a própria vida, quando na verdade tem um caminho alternativo, aliás, tem um único caminho, que com a pessoa que está nesse caminho de erro, de mentira ou de pecado, que ela pode recorrer, que é fazer como o pastor Luiz Fernando falou, é se arrepender de fato, se arrepender para a salvação. Se arrepender para a salvação implica em transformação, não é verdade? A pessoa ela tem um encontro com Jesus, aceita esse caminho, que é o único caminho, e ela começa a ser transformada. É um processo, não é do dia para a noite, mas é um processo. Você vai aos poucos sendo mais parecidos com Cristo. Era só uma observação para aqueles que pensam que não tem solução, né? Que a única solução é simplesmente tomar essa decisão que o próprio Judas tomou. O Salomão, em Eclesiastes, ele deixou lá escrito: para os que estão na companhia dos vivos, há esperança. Existe esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto há vida, por mais que a pessoa ache que ela tenha cometido algo que não tem salvação, ela auto se condenar a esse ponto, né, de realmente fazer o que Judas fez, não é solução. Tem solução para aqueles que estão vivos. Pode se arrepender, mas virão as consequências. Deus é um Deus de misericórdia, né? Aquele que confessa o seu pecado e deixa, a Bíblia diz também em Eclesiastes, que alcançará a misericórdia. Tem salvação. Tem salvação. A gente olha um caso parecido que nós temos até durante o mesmo período, é o de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu juro, eu não conheço esse homem. Não, mas o seu jeito de falar tá dizendo, é você sim, você conhece ele. Juro que eu não conheço.
E a gente vê a reação, a Bíblia fala que ele foi chorar de forma amarga, né? Amargamente. Imagina a culpa também que ele não deveria estar sentindo. Mas quando Jesus aparece, ele fala, manda chamar os discípulos e a Pedro. Então, de repente, a gente poderia estar lendo e a Judas, não sei, não é? A gente não pode afirmar, não está aqui na Bíblia, mas Deus se importa e Deus, ele está pronto a perdoar. E pastor Luiz Fernando, uma questão até vai já beirar a teologia aqui, né? Mas quando fala sobre a morte de Judas, a Bíblia diz que ele foi enforcar-se. Mais um relato interessante que dá uma margem de interpretação, é o que está lá em Atos, no capítulo 1, o versículo é o 18. Os discípulos, assim quando foram escolher Matias para substituir, né, para ocupar ali o lugar que Judas estava, eles falaram a respeito de Judas, no versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isso é campo de sangue. Então a gente pode interpretar aqui que será que houve o cabo, ele deu fim à própria vida ou ele estava nessa intenção e aconteceu alguma outra coisa no caminho? Bem, como a gente analisa as escrituras, Mateus enfatiza que ele foi enforcar-se. Já Atos, né, o autor de Atos é Lucas, né, Sim. o médico, né, dá essa versão aí. Na versão não, ele testifica a respeito da morte dele dessa forma. Fazendo assim uma pequena análise, um estudo a respeito disso, alguns estudiosos, né, teólogos, eles dizem que esse campo, que é o campo do oleiro, não era cercado. E ele, ao tentar, né, tirar, no caso, enforcar-se, é como se o galho dessa árvore tivesse quebrado e ele caísse num campo onde havia muitas argilas e pode ter ocasionado isso com o corpo dele, esse ponto, né, de abrir o corpo, né? Mas as entranhas saíram. As entranhas, isso são especulações, sim, né? Com certeza. São especulações. Agora, quem está falando a verdade? Os dois. É aquela questão de ponto de vista, eu vejo assim, né? Eu estou olhando para você, se perguntarem para mim, defina, descreve a Júlia. Eu vou descrever, porque eu estou de frente para você. Agora, se o pastor Lucas te descrever... Já é outra visão, né? Outro olhar. Né? Ambos não iriam mentir, registrar nas escrituras mentira, ou dizer que cometeram equívoco. Ambos foram inspirados por Deus e escreveram no seu ponto de vista, né? Perfeito. Até os evangelhos a gente vê isso, né? São 4 perspectivas, 4 olhares. E a gente até já falou lá no panorama de Mateus o porquê de 4 evangelhos. Por que não juntou, fez um só? Isso aí você tem que acompanhar lá no canal do YouTube. Seguindo aqui, nós vamos ver Jesus diante de Pilatos, no versículo 11 até o versículo 14. Né? Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou. Você é o rei dos judeus? É o Senhor que está dizendo. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes, Jesus não respondeu. E no 14 também diz que ele não respondeu nada e o governador ficou muito admirado. Jesus tinha uma sabedoria, né? Para lidar com momentos de pressão, momentos cabulosos. Ele sabia lidar com qualquer tipo de situação. E como falamos e reiteramos, peça essa sabedoria ao Senhor. Aqui agora, Jesus é condenado à morte. Desde o versículo 15 até o 26, a gente vê que o povo tomou uma decisão, né? Porque Pilatos lavou as suas mãos. A esposa dele teve um sonho e ele ficou pensativo naquilo, falou, não, eu lavo as minhas mãos. Ele vai colocar ali sobre o povo a decisão. E pastor Lucas, o mesmo povo que quando Jesus chegou em Jerusalém estava falando, Hosana, Hosana, né? Agora no capítulo 27, crucifica-o, crucifica-o. Esse povo... É a maravilha de você estudar o ser humano, né? É a pessoa que tá gritando Hosana, mas daqui a pouco grita o crucifica. Né? É o povo no deserto que ficou feliz porque tirou do Egito, mas no deserto também estava lá reclamando porque não tinha comida, porque não tinha água. E ainda vão dizer, pastor, que a voz do povo é a voz de Deus. Não, passou bem longe. Passou bem longe. Vou botar uma lenhazinha nesse fogo aí. É ou não é, né? Nesse caso. É verdade, é verdade. Se o povo dissesse,
solta, solta. Aí ia assim cumprir as escrituras, aí, né? Você para para observar, eu parei para observar que assim, até o fato do próprio Pilatos ter colocado um cidadão igual o Barrabás, já demonstrava que nem o Pilatos, o próprio texto diz que nem o Pilatos via maldade em Jesus, né? E eu estava pesquisando um pouquinho e eu vi exatamente isso. Os estudantes dizem que ele já colocou o Barrabás lá exatamente por quê? Porque ele imaginava que o povo, quando visse a figura do Barrabás e toda a história que o Barrabás tinha de crime, de coisa errada, ele pensou, né? Não, óbvio, vão né? olhar aqui, vão ficar com Jesus, vão mudar de ideia, vão mudar o pensamento, mas não. O povo tem essa dureza de coração, infelizmente. O pecado, ele faz isso, o engano, ele faz isso. Ele endurece, cauteriza a mente da pessoa e aí faz o ser humano tomar esse tipo de atitude. O pastor Luiz Fernando botou a lenha na fogueira mesmo. Botou gasolina. Mas é interessante esses assuntos a gente falar também, né? A Bíblia é um livro muito rico em todos os sentidos. Nós vamos ver aqui, nos episódios seguintes, os soldados zombando de Jesus, aqui no 28, né? Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. E aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus. Pastor Luiz Fernando, eles estavam zombando da divindade, da realeza de Cristo. A gente vê que Jesus sofreu muita zombaria e, felizmente, né, ou felizmente, porque também é uma recompensa para isso, nós podemos, e a história diz isso, né, que vamos sofrer certos tipos de chocarrices, né, certas zombarias também, mas Jesus não se deixou levar por nada disso também, né? Como diz o autor, agora não lembro o texto, que fala, não sei se é Filipenses, né, que ele desprezou a afronta, né? Jesus não se deixou ser afrontado. Entre nós, entre a humanidade, estava o santo dos santos. E as escrituras também dizem que as coisas santas para os justos, né, são loucura para aqueles que perecem. Então, para eles, realmente, criticar, zombar de Jesus era o meio pelo qual eles ali estavam demonstrando a ignorância deles, né, por não reconhecer o Filho do Deus vivo. Talvez se nós estivéssemos lá também, né, agiríamos da mesma forma. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Jesus... De fato, não sabia. Não sabia. É verdade. Né, pastor? A gente continuar aqui, a gente vai ver, né? Jesus, ele sofreu uma humilhação e todo esse sofrimento, toda essa zombaria foi em nosso lugar, foi por amor a cada um de nós. Então, você percebe o valor do sacrifício de Jesus, né? E aqui do 32 ao 44 vai falar sobre um dos momentos chaves, né? A crucificação de Jesus. E ao ser crucificado, as roupas de Jesus brigaram ali pelas roupas de Jesus, ou seja, valia alguma coisa, né? A pessoa estava brigando. E quando nós olhamos para a morte de Jesus, vamos para lá? A crucificação... eles chegaram, no 33, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ali deram vinho misturado com fel para Jesus, mas depois que o provou, não quis mais beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas. Sim, aí no 37, puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito: este é o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Aí no 40, a gente vai ver o seguinte, dizendo assim... eles falaram, né? Se o Senhor é o Filho de Deus, então salve-te a ti mesmo, desça daí. E aí tem até aquela cena, né, que ele fala: então perdoa-nos, eles não sabem o que eles estão fazendo, zombando. Mas o ponto que eu quero dar uma ênfase aqui, encontrei a morte de Jesus, aqui no 45. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Nós até vamos falar aqui, nós ou falamos ou vamos falar de que Jesus, ele provou a separação do Pai. Ele nunca tinha provado algo parecido assim antes, né? Ele estava junto com o Pai desde a eternidade, desde a criação de tudo. Então, ele nunca tinha provado essa separação do Pai. Então, Deus meu, por que me abandonaste?
E aí, um ponto-chave é o versículo 51, que vai dizer: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo, mostrando que a obra não é dos homens, não é de baixo para cima, é de cima. Deus ali, então a cortina, o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa. Pastor Lucas, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que houve a crucificação, Jesus entregando a sua vida, a vida não foi tirada, né? Ele entregou a sua vida. E nós podemos perceber que no mundo espiritual aconteceu algo maravilhoso. Eu queria que você falasse mais sobre esses efeitos da crucificação, a entrega de Jesus no mundo espiritual. O que aconteceu? Ali ele estava despojando o poder do inimigo, né? Ele foi lá, ele venceu Satanás e os seus demônios e nos deu essa autoridade. Nós podemos ser chamados filhos de Deus hoje por causa desse sacrifício. Ele é o Cordeiro. O próprio João Batista disse, olha, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele deu a possibilidade para o ser humano, a partir daquele momento, daquele sacrifício, de que o homem pudesse retornar à sua posição de origem. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para que o homem tenha comunhão plena com ele. E o pecado tirou isso. Jesus veio como o Cordeiro de Deus e ele devolveu essa posição ao homem. Ele tirou toda a condenação, ele tirou todo o pecado, ele tirou todo o peso de condenação. A cédula foi rasgada, como o apóstolo Paulo disse, e deu ao homem essa oportunidade. Então, é o ápice da obra de Jesus, é quando ele se entrega naquela cruz por nós, levando a nossa culpa para que a gente pudesse viver a vida dele aqui na terra. É aquela dívida que estava em nosso nome e a gente não tinha condição nenhuma de poder pagá-la. E ali na cruz foi pregado, ó, está consumado, está pago. Ou seja, não tem nada mais que o diabo possa olhar para o pastor Lucas e acusar ele. O próprio apóstolo Paulo disse aos romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E o véu foi rasgado, né, pastor Luiz Fernando? Agora a gente tem total acesso à presença de Deus. Total acesso, né? E como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, aqui, através da morte dele, vários foram ressuscitados, né? Aqui, como diz as Escrituras, confirmando que se realmente o homem quer essa vida eterna, ele deve crer, não só crer e aceitar o que Cristo fez por nós na cruz. Morreu, a gente sabe que ele ressuscitou, e quando nós o aceitamos, morremos para o pecado, né? E vivemos para ele, porque ele nos deu essa vida eterna através de morrer a nossa morte. Morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Que coisa linda. Exatamente. É você pegar a palavra e começar a praticar isso na sua vida. A Bíblia vai dizer que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Então, o rei, ele tem poder, tem autoridade, como o pastor Lucas falou. E assim nós também, nós temos essa mesma autoridade, não por mim, eu não sou justa por conta de mim, eu sou justificada. É tudo por conta do Cristo, por conta de Jesus. E nós somos sacerdotes, nós temos acesso à presença. Não é preciso mais o sumo sacerdote que anualmente iria oferecer o sacrifício na presença de Deus, até porque ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo, que ele também errava. Mas Jesus é o Cordeiro perfeito, ele se entregou por cada um de nós. É a saúde para o seu corpo, para a sua alma, é a salvação para o seu espírito. Então, meu amigo, toma posse dessa palavra, começa a viver Isaías 53, começa a praticar isso, a você sentir na pele, realmente viver o evangelho, tudo aquilo que Jesus já conquistou para você. Ele não vai vir se entregar de novo, ele já fez, já foi pago, mas o diabo vai lá, ele vai tentar colocar doença, né, pastor? Vai tentar colocar uma depressão, vai tentar colocar alguma coisa no seu corpo, na sua alma, alguma dificuldade, mas não, eu sou filho de Deus. E pastor Luiz Fernando, quando a gente vive essa autoridade, isso muda completamente. Com certeza, e como muda, ficamos até admirados como os 70, né? Voltaram ali, Senhor, em teu nome, né? É. Até os demônios nos É tipo, funciona mesmo. Funciona. De fato, funciona. E Jesus Cristo, ele nos concedeu este poder e tudo no nome dele, né? Para que o nome dele seja realmente
glorificado e todo joelho venha se dobrar. É espetacular. O nosso mestre Jesus, ele é lindo. Se esse livro que a gente está estudando aqui não se chamasse Bíblia Sagrada, ia ser assim, ó, esse livro aponta para Jesus. Porque tudo aqui aponta para Jesus. Tudo é sobre ele. O que tem no Velho Testamento é sempre apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. É isso. Quando você estuda a Bíblia, você vê que tudo tá ligado. Tudo tem um link. É perfeito, gente. Para a gente encerrar, só para comentar aqui os assuntos, do 57 ao 61 vai ter o sepultamento de Jesus. José de Arimateia vai ali zelar, né, pelo corpo de Cristo e tirar e colocar num lugar preparado. Do 62 ao 66 vai ter a guarda do túmulo, com medo, já que Jesus tinha falado que iria ressuscitar no terceiro dia, botaram guardas ali. Só que isso foi tão... Era um sinal, às vezes, não é incredulidade, né? Mas eles estavam tão... eles estavam olhando para o sacrifício de Jesus e criam e não criam, né? É mais ou menos isso. Mas por via das dúvidas, botaram os guardas lá. E aí é engraçado porque isso só aumentou ainda o milagre, que agora tinha testemunhas, né? Teve ali os guardas que viram. A gente vai ver isso no capítulo seguinte. Aí a gente vai ver que... Enfim, eu vou parar de falar que eu tô falando muito. O próximo capítulo agora é o 28. A gente vai estudar no próximo podcast bíblico sobre a ressurreição de Jesus. Aqueles guardas que foram colocados foram testemunhas de tudo aquilo que aconteceu. Ainda assim inventaram uma mentira, mas você vê que o plano de Deus nunca falha. E eu vou aguardar por cada um de vocês no próximo estudo que a gente vai mergulhar aqui nos ápices, né? A crucificação e também a ressurreição de Jesus. São os dois momentos chaves de toda a Bíblia Sagrada. Mas para finalizarmos Mateus 27, temos um comentário do missionário R.R. Soares, que ele fala assim: depois de ter sido humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi levado até Gólgota, nome em hebraico do monte onde o Filho de Deus foi crucificado. As pessoas que passavam por ali o viam pregado na cruz e zombavam dele e repetiam com sarcasmo as palavras que anteriormente ele havia dito. Porém, ao meio-dia, uma densa escuridão cobriu a terra e o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre o Cristo. Na cruz, ele tomou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades e transgressões e sofreu tudo o que teríamos de padecer em sua morte. Jesus foi separado de Deus porque ele nos substituiu. Assim, o ato maior da justiça divina foi realizado no Calvário, com o sacrifício de Cristo. E é por isso que hoje podemos ser livres das forças do mal. Obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Luiz Fernando. Deus abençoe. Eu que agradeço, Júlia, em nome de Jesus, e aproveito a oportunidade para convidar você, amigo de Santa Cruz e bairros aí adjacentes, a estar conosco todos os dias, reuniões abençoadíssimas, especialmente aos domingos. Faça um convite, venha nos conhecer o nosso trabalho, você que não conhece, a nossa igreja. Ali na Avenida Isabel, 123, domingo, como eu estou falando, às 8 da manhã, às 15 e também às 18 horas. Júlio, obrigado. Pastor Lucas, satisfação, tá? Poder ter participado aqui. Glória Eu que agradeço. Juntamente com a gente. Alegria. E pastor Lucas, é claro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigado, Júlia, pelo convite. Obrigado, pastor Luiz Fernando. Sempre uma honra estar do lado do senhor. E estendo o meu convite aos amigos, você que mora na região central aqui do estado do Rio de Janeiro, Rua Frei Caneca, número 5, próximo ao Hemorrio, próximo ao Hospital Souza Aguiar. Eu aguardo você. Rua Frei Caneca, número 5, domingo, 8, 15, 18 horas. É o dia maior, é o dia de comunhão com o Pai. Perfeito, obrigada, meus amigos. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Volte amanhã para o capítulo final, onde vamos ver sobre a ressurreição de Jesus. Tá um capítulo maravilhoso, você não pode ficar de fora, tá bom? Um grande abraço a cada um de vocês e Deus abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade.
E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!